Pastor José Joabe atualmente pastoreia a IBC F3. Formado em teologia pelo Seminário Teológico Querigma, atualmente desenvolve um trabalho de pastoreio local na IBC F3. Seu ministério local tem sido marcado pelo equilíbrio doutrinário e administrativo. Vamos receber com alegria Pastor José Joabe. Por favor, você que trouxe Bíblia, abra ela. Salmo de número 103. Salmo de número 103. Cento e três, a partir do verso 2 até o verso 4. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Que bom, irmãos, um alto preço foi pago e é por isso que nós estamos aqui. Salmo de número 103, do versículo 2 ao versículo 4, está escrito na palavra de Deus. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos ou benefícios. Verso 3, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós sabemos que a temática nessa semana, tendo em vista 30 anos de celebração, é gratidão. E nós levantamos uma pergunta como tema: por que devemos ser gratos a Deus? Por que devemos ser gratos a Deus? Escute bem. 30 anos de história. 30 anos de história. A IBC sede, irmãos, vai celebrar vitórias, conquistas, sem dúvida. Passou por muitos momentos difíceis, muitos momentos, porém, permanece de pé. Só que para tal acontecer, irmãos, nós precisamos relembrar do que foi feito há muitos anos atrás. E isso não foi feito por nós, não por conquista humana, nem por mérito antropocêntrico. Não. Há muito tempo atrás, irmãos, escute, um ser supremo olhou para a humanidade e viu que caminhava para um abismo. Ela não tinha em si a capacidade da salvação. O ser humano estava perdido, estava sem saída em seus caminhos. O ser supremo viu e sabe que eles não poderiam resolver tal situação, pois eram pó. Então este ser supremo pensa e arquiteta um plano, enviar seu único filho à humanidade para ser sacrifício vivo e perfeito, e assim livrá-la do abismo que lhe esperava, e então salvá-la de seus caminhos de pecado. Por isso, pensemos, um coração grato deve ser uma realidade na vida de cada um de nós, de todo cristão, porque quem reconhece que é salvo através do sacrifício de Jesus Cristo, sabe que não fez nada para merecer.
mas recebeu através da graça de Deus. Saber disso deve gerar gratidão inesgotável. Não merecíamos nada, mas através de Jesus temos o que é preciso. Todos os dias são dias, irmãos, apropriados para dizermos: obrigado, Senhor. Obrigado. Agora reflita comigo. Qual escala de valor você usa para ser grato a Deus? Você já pensou no que se baseia a sua gratidão? O que compõe esta escala de gratidão? Quais os elementos que estão no cume, na parte superior dos seus pensamentos que te faz bendizer o teu Deus? Não é novidade para ninguém que muitas pessoas invertem o que a Bíblia aponta como valioso. As Escrituras nos mostram claramente o que mais precioso e que deve ser motivo primário de gratidão. Nesta noite gostaria de apresentar alguns desses princípios. Então vejamos, irmãos. O tema da mensagem é: por que devemos ser gratos? É uma pergunta. O primeiro princípio que eu quero aqui trazer, pelo qual nós devemos ser gratos a Deus, que deve estar no apogeu da escala de valor que a Bíblia nos apresenta. Então, ele é porque Deus, Ele enviou seu único Filho para morrer por nossos pecados. Porque devemos ser gratos a Deus. Porque Deus enviou o seu único Filho para morrer por nossos pecados, morrer na cruz por nós. Está escrito, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele não, mas tenha a vida eterna. Reflita comigo, você já parou para pensar sobre o que você fez que seria digno do amor de Deus? Digno do amor de Deus, e isso aponta para Ele, ao ponto de Deus entregar o seu único Filho para morrer. E antes de morrer, irmãos, ser humilhado de forma tão inimaginária. Está escrito, porque Deus amou o mundo. Este mundo é o ser humano que João está falando. Sou eu, é você. Você já parou para pensar o que você fez para Deus amar tanto a ponto de dar o seu único filho? Quais os atos que você gerou, que você produziu, que despertou em Deus um brilho tão grande, olhou para você e disse: não, eu vou salvá-lo por causa disso? Você já parou para pensar se você fez alguma coisa que gerou isso em Deus? Paulo, irmãos, escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus, Ele nos amou, nós éramos pecadores, e Ele nos amou e demonstrou o seu amor por nós. Nós, irmãos, éramos indignos, não merecedores, mesmo assim Ele nos amou.
mesmo assim Ele nos amou. Bendito seja Deus. E eu pergunto, o que fizemos para receber tamanha dádiva? Será que o amamos primeiro? Será que nós amamos Deus primeiro? Será que eu cheguei e amei Deus primeiro? Aí então Deus veio e me amou? Paulo deixa claro, irmãos. Ou melhor, João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Nós não amamos a Deus primeiro, para Ele nos amar. Porque devemos ser gratos a Deus. Paulo deixa claro que a bondade e o amor de Deus se manifestaram independentemente da ação humana. Ele escrevendo a carta para o seu filho na fé, Tito, no capítulo 3, do versículo 4 ao 6, está escrito: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, foi independentemente das nossas ações, está escrito, Ele manifestou a sua bondade, Ele manifestou o seu amor, não por causa das nossas atitudes de justiça, das nossas atitudes que nós aprovamos ou outros aprovam, não! Mas muito antes, Ele demonstra o seu amor e a sua bondade pelo ser humano. Por que devemos ser gratos a Deus? O apóstolo João, irmãos, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo. E ele também vai dizer que existia ou existe um perecer, para que não pereçam. Sabe qual era o nosso destino, irmãos? Perecer. Esse era. O nosso destino era perecer. Este perecer que João fala é a morte eterna. É a separação de Deus para todo sempre. Nós merecíamos o perecer. Por isso está escrito, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós merecíamos estar separados de Deus para sempre. Nós merecíamos a condenação eterna. Deus nos amou e enviou o seu Filho em resgate de nós. Por que ser gratos ao Senhor, irmãos? Nós merecíamos o perecer. Portanto, Deus nos deu o dom da vida eterna. E isso, irmãos, de forma gratuita. Nós não pagamos nada. E Ele disse, está aqui. Aquele que crê será salvo. De forma gratuita, eu e você merecemos estar distante de Deus para toda a eternidade. Mas Ele oferece a salvação, a vida eterna, de forma gratuita. O salmista,
No Salmo 118, versículo 27 ao 29, ele diz assim: o Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as portas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Oh, irmãos, por que devemos ser gratos a Deus? Porque Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, porque se não fosse isso, nós iríamos perecer. Nós iríamos viver distantes, separados de Deus por toda a eternidade. Mas Ele entrega seu Filho, e não foi por nenhuma atitude humana. Não foi por atos de justiça que nós fizemos. A bondade de Deus se manifestou e o amor dele se manifestou. Irmãos, isso é tão precioso. Quando nós entendemos isso, o nosso coração ele transborda de gratidão ao Senhor. Todos os dias da nossa vida. Isso é mais precioso, irmãos, do que prata e ouro. É muito mais precioso do que prata e ouro. É muito mais precioso do que carro. É muito mais precioso do que casas. É muito mais precioso do que qualquer objeto material. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E nós não fizemos nada por isso. Recebemos de graça. Porque devemos ser gratos a Deus. Último ponto. Segundo e último ponto. Bendiga o Senhor, a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Por que devemos ser gratos a Deus? Porque Ele nos deu vida e salvação. E não o que nós merecíamos, a ira de Deus. Nós, eu e você, merecíamos a ira de Deus. O que foi que Ele nos deu? Vida e salvação. Por que devemos ser gratos a Deus, irmãos? Qual é a sua escala de valor quando você olha para Deus? Está escrito, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, sois salvos. Aleluia, irmãos, porque devemos ser gratos a Deus. Sabe o que eu e você merecemos? A ira de Deus. Está escrito, nós merecemos a ira, a punição. Deus nos deu vida. Ele nos deu vida. E eu queria pensar com você os motivos pelos quais merecemos a ira de Deus, mas não recebemos. Recebemos vida com Cristo. Mas quais os motivos que nós merecíamos a ira de Deus? O primeiro, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo escreve, Efésios capítulo 2, versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados.
Tiago, na sua cartinha, no capítulo 1, versículo 15, o pecado, sendo consumado, gera a morte. Irmãos, nós não tínhamos capacidade alguma de se levantar e conquistar a vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. E o pecado, ele gera a morte. Eu e você não tínhamos capacidade por si só de se levantar e se erguer e trazer a vida para si. Não! Estávamos em pecados e então merecíamos a ira de Deus. Segundo motivo por que merecíamos a ira de Deus: vivíamos na desobediência. Paulo escrevendo Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós seguimos o curso deste mundo, irmãos. Quem atuava em nós era o império das trevas. Nós tínhamos prazer em desobedecer a Deus. Nós seguíamos tudo que o mundo nos apresentava, nós abraçávamos. E nós éramos desobedientes daquilo que Deus tinha para a vida do ser humano. E o império das trevas, ele dominava, ele atuava na nossa vida. E Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ele disse: Ele, não nós. Ele, não nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o resgate, a remissão dos pecados. Nós merecíamos a ira de Deus. Nós éramos desobedientes. Terceiro motivo porque nós merecíamos a ira de Deus: seguíamos os desejos e os pensamentos, ou seja, a vontade da carne. Paulo escreve, Efésios capítulo 2, versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Antes, o que nos controlava eram as paixões pecaminosas. O fruto que dávamos era para a morte. Era isso que nos satisfazia. Era isso que dominava a nossa vida. E isso, irmãos, nos fazia merecer a morte, a ira de Deus sobre a vida. Paulo faz uma lista, irmãos, das obras da carne, que antes nós praticávamos e abraçava, e sem nenhum temor. Ele escreve aos Gálatas no capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, irmãos, nós vivíamos desta forma. Seguiam os nossos desejos, os nossos pensamentos. O que nos dominava era a vontade da carne. Mas Ele nos tirou do império das trevas, pagou um alto preço por nós, irmãos. E nós devemos ser gratos a Deus porque Ele fez isso, porque não foi por atos de justiça nosso, mas o amor de Deus se manifestou, a sua bondade se manifestou, e nós fomos resgatados e redimidos. Nós devemos ser gratos a Deus, porque senão nós estaríamos perdidos, irmãos. Nós iríamos perecer, iríamos viver distante de Deus por toda a eternidade.
iríamos viver separados de Deus por todo sempre. Porque nós devemos ser gratos a Deus, irmãos. Por quê? Paulo escreve a carta aos Romanos, mostra para onde levaria tais frutos. Romanos capítulo 7, versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Era isso que as nossas paixões, os nossos desejos, a vontade da carne iria nos levar à morte eterna. A morte eterna. Vemos que estávamos mortos no pecado. A desobediência fazia parte do nosso caminhar. E o que seguíamos, irmãos, era tão somente a vontade da carne. Tudo o que é contrário à vontade de Deus. Escute isso. Perante a justiça de Deus, aqueles que assim vivem merecem receber a sua ira. Entretanto, não foi o que recebemos do soberano Senhor. Ele nos deu vida e salvação. Ele nos deu vida e salvação. Bendiga o Senhor, a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Por que devemos ser gratos a Deus, irmãos? Porque Ele enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Porque senão nós perecíamos, estaríamos distantes de Deus para sempre, morte eterna, separação eterna. Porque Ele nos deu vida e salvação. E isso sem merecermos, sem atos de justiças nossos. O seu amor se manifestou, sua bondade se manifestou. Oh, irmãos, que maravilha. E eu finalizo. A IBC Sede, meu pastor, está de pé. Glória a Deus. Irmãos, eu e você, nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Sabe por quê? Porque Deus fez o que ninguém poderia fazer. Fez o que fez de forma incondicional. Não levou em conta o nosso estado de pecador. Olhou, viu a necessidade e a precisão de perdão e salvação e resolveu entregar seu único filho como pagamento pelos nossos erros. Por que devemos ser gratos a Deus? Ora, devemos ser gratos a Deus por tudo o que Ele fez, pois nós não poderíamos fazer. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão. Sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos a Deus. Que Deus abençoe toda a igreja, em o nome de Jesus.